Você sabe o verdadeiro custo de um funcionário para a sua empresa? Você já parou para pensar quanto realmente custa ter um funcionário? Não estou falando apenas do salário, mas de todos os encargos e benefícios que ampliam o custo do funcionário para uma empresa. Neste vídeo, vou te mostrar como calcular esse valor com um exemplo prático e mostrar por que entender isso é fundamental para a saúde financeira do seu negócio. Fique comigo até o final, porque essa informação pode transformar a forma como você administra seu negócio. Quando contratamos um funcionário, o salário é apenas a ponta do iceberg. Além do valor que ele recebe, há vários outros custos, como encargos trabalhistas, benefícios, provisões de férias, de 13º salário e de rescisão de contrato de trabalho, e ainda há outros custos. Todos esses fatores devem ser considerados para entender o custo real de cada colaborador. Saber o custo real de um funcionário ajuda sua empresa em vários aspectos. Planejamento financeiro. Você consegue prever melhor suas despesas e evitar surpresas no final do mês. Definição de preços. Calcular o custo da sua mão de obra te ajuda a precificar corretamente seus produtos ou serviços. Tomada de decisões estratégicas. Saber se você pode contratar mais ou se precisa reduzir custos depende da compreensão desses números. Vamos a um exemplo prático. Iniciamos com um salário de R$ 1.518. Primeiramente vamos calcular os encargos, 8% de FGTS sobre o salário que resultam em R$ 121,44. Em seguida o INSS patronal. Existem dois valores de INSS, um que é descontado do funcionário e não gera custos para a empresa, e outro que é a parte patronal, pago pela empresa. O INSS patronal geralmente é de 3% para MEI, podendo chegar até 20% para outros enquadramentos. Há ainda casos específicos onde a empresa é isenta dessa contribuição e há casos onde o valor é superior a 20%, dependendo da atividade, do enquadramento e do tamanho da empresa. Existem ainda situações onde as empresas podem optar por pagar esse tributo com base em seu faturamento, o que chamamos de desoneração da folha. Nesse exemplo vamos considerar que o INSS patronal é pago sobre a folha de funcionários no valor de 20% que resultam em R$ 303,60. Pronto! Calculamos o salário e principais encargos. Agora é preciso calcular os benefícios como vale transporte, plano de saúde, vale alimentação ou refeição, dentre outros. Esses benefícios dependem de acordos coletivos entre as empresas e os sindicatos do setor. As empresas ainda podem utilizar os benefícios para se tornarem mais disputadas pelos funcionários. No caso de vale transporte, a empresa arca com o valor do transporte do trabalhador e pode descontar 6% do salário do funcionário. Nesse exemplo vamos considerar 22 dias trabalhados com gastos de R$ 16 por dia, mesmo descontando 6% do salário do funcionário. A empresa vai gastar com vale transporte R$ 260,92. Nesse exemplo vamos considerar que o plano de saúde não é pago para o funcionário, mas que ela oferece R$ 400 de vale alimentação. Agora sim, você calculou o valor dos benefícios mensais, agora vamos calcular as provisões, que são gastos que podem ocorrer a qualquer momento. As férias e o 13º salário são pagos uma única vez ao ano, mas podemos provisionar por mês. Vamos começar com as férias, para isso vamos dividir o valor do salário por 12 que resulta em R$ 126,50. Atenção! É importante destacar que esse valor de férias é um adiantamento ao funcionário, e deve ser integrado ao custo do primeiro ano trabalhado.
mas deve ser reduzido do valor dos próximos períodos, pois o funcionário não receberá salário ao voltar das férias. Ainda é preciso adicionar 1/3 de férias que resulta em R$ 42,17. Sobre esses dois valores somados é preciso calcular o FGTS de 8% e o INSS patronal que nesse caso é de 20% resultando em R$ 13,49 e em R$ 33,73. Agora o valor do 13º mensal que será de R$ 126,50 e os encargos de FGTS e INSS patronal que serão de R$ 10,12 e de R$ 25,30. Ao ser demitido sem justa causa, o empregador pode optar por pagar o aviso prévio e precisará pagar a multa rescisória de 40% sobre todo o saldo de FGTS que foi pago para o funcionário na empresa. Para esse exemplo, vamos considerar que a maioria dos funcionários permanecem em média 1 ano nessa empresa. Nesse caso, podemos calcular 1/12 de salário que são R$ 126,50. Além do FGTS e do INSS patronal sobre o pagamento de aviso prévio que resultam em R$ 10,12 e em R$ 25,30. E guardar mensalmente 40% sobre a soma de todos os valores de FGTS que calculamos no mês, que vão resultar em R$ 62,07. Podem existir ainda outros encargos, dependendo do tamanho da empresa, do enquadramento e do setor de atividade. Se for lucro presumido ou lucro real, a empresa ainda pode pagar em média 5,8% de encargos do Sistema S, Senai, SESI, Senac, Sesc, Sebrae, Senar, SES, Senai e Sescoop, e uma alíquota que pode variar de 1% a 5% de RAT e FAP, que são alíquotas referentes a acidentes de trabalho. Vamos considerar 1% nesse exemplo, o que resulta em R$ 88,04 de Sistema S e R$ 15,18 de RAT e FAP. Lembrando que MEs e empresas do Simples Nacional não pagam essas duas últimas alíquotas. Dessa forma, o custo final para um funcionário que recebe R$ 1.518 de salário é de R$ 3.308,99 para a empresa. Gostou? Curta e se inscreva no canal.